Bom, pessoal, aqui agora recebendo hoje no meu canal Hipnose e Saúde a instrutora de yoga e meditação foco pleno, Paula Iespa. Tudo bem, Paula? Tudo bem? Boa noite, Pierre. Um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho aí sobre a meditação, yoga, levando um pouquinho de conhecimento para as pessoas. Queria te agradecer aí o convite. Muito honrada de estar aqui. Eu que agradeço a tua participação no meu canal. Paula, me diz uma coisa, tu trabalha no Rio de Janeiro? Isso, sou do Rio de Janeiro e trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Tá, e a meditação e a yoga aí no Rio, ela é bem divulgada? Sim, atualmente, né, uns tempos para cá, principalmente com a pandemia, houve um certo boom com relação à divulgação do yoga. Inclusive, eu quero até aproveitar a oportunidade aqui, né, para falar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, o que a mídia está informando sobre o yoga é uma informação, vamos dizer assim, um pouco deturpada, o que realmente representa o yoga, né? E o que é o yoga, né? É a união de mente com corpo, união de matéria com espírito, para quem acredita. E, na verdade, o que tem se propagado, principalmente nas redes sociais, é um yoga falsificado, que não tem a ver com as escrituras védicas, né, que de onde se procede a origem do yoga. E as pessoas têm confundido muito a questão com exposição de corpos, posturas perfeitas. E isso, eu acredito piamente, Pierre, que atrapalha, né, na divulgação do yoga, porque além de ser uma visão deturpada, isso leva muitas pessoas a crerem que não vão conseguir fazer aquelas posturas mirabolantes e simplesmente deixam de ter o contato com o yoga, de conhecer, né, simplesmente porque acham que o yoga é aquilo. E, na verdade, não tem nada a ver. Tá? Mas tem sido bastante divulgado, mas principalmente de uma forma errada. Tá? E, Paula, me diz uma coisa, quais os benefícios que o yoga traz para o corpo e para a mente? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, o yoga, ele vai utilizar o corpo como uma ponte, né? Então, como eu falei, o yoga é você unir a mente e o corpo. É um caminho de autoconhecimento. Então, o corpo ele vai servir como uma ponte para você se autoconhecer. Então, através das posturas que a gente faz, que nós chamamos de asanas, a permanência nessas posturas faz com que a pessoa tenha um mergulho interno. E, a partir daí, ela começa a se auto-observar, vai se autoconhecendo. É como se ela tivesse um tempo, se priorizasse naquela aula de yoga, né, por exemplo, e, a partir daí, quando ela começa a praticar as posturas, ela começa a ter uma introspecção. E isso faz com que, além das posturas, a gente também trabalhe a respiração, que é justamente um dos pontos mais importantes que vai levar as pessoas a diminuírem os seus transtornos emocionais, principalmente a ansiedade, né? Porque tudo, a base está na respiração. Então, quando a pessoa respira errado, né, geralmente, a maioria dos casos, as pessoas estão respirando muito superficialmente, a gente chama de uma respiração alta, não se aproveita totalmente ou grande parte da capacidade pulmonar, faz com que a mente receba pouca oxigenação, e isso faz com que ela fique perturbada, ela não funciona da forma correta. E aí isso acaba gerando um estado da mente conturbada. E depois até eu vou falar um pouquinho sobre isso, na questão da meditação, é que as pessoas geralmente dizem que não conseguem meditar, né? Mas é um ponto que eu queria falar depois à frente, não vou misturar agora a questão. Mas o yoga te leva, então, a esse caminho de autoconhecimento, ele faz com que você comece a eliminar crenças e hábitos que não têm muito a ver com a pessoa, né? Geralmente a gente ganha essas crenças, né? A gente aceita na infância, né? É passado isso dos pais para os filhos, e como a criança não tem uma maturidade emocional na infância, ela vai aceitando tudo que é dito a ela, né? E aquilo ali ela vai incorporando para ela como com crenças, com hábitos, aceitando tudo como uma verdade. E aí, depois, na fase adulta, já, quando, por algum motivo, a pessoa, de repente,
entra com um caminho para se autoconhecer, seja através do yoga, meditação, depois de uma terapia, acaba descobrindo certas coisas que não estão muito de acordo com a natureza dela. Então, o yoga serve para isso, para fazer com que a pessoa chegue até essas crenças, né, possa eliminar aquilo que não serve mais e ela começar a viver mais de acordo com a essência dela, com a natureza dela. E me diz uma coisa, o yoga, eu não sei se tu sabe, qual é o país de origem que se originou essa prática do yoga? Ela surgiu na Índia, né? Da Índia. Originou lá, depois ela foi disseminada para os países próximos ali, né? Foi depois para a China, Japão, e aí começou depois a disseminar, e depois, por último, veio para o Ocidente. Tá, e qual é o yoga tem várias modalidades, não sei se é modalidades que vocês chamam, qual é a tua? Eu sou instrutora de Hatha Yoga, né? Ra significa sol, Ta significa lua. Então, união, sol e lua, são duas polaridades. E é isso que o yoga traz, né? Como já expliquei aqui, união de duas polaridades para manter um equilíbrio. E quais as outras modalidades que tem além da tua? Além do Hatha Yoga? Olha, existem outras modalidades, né? Existe o Ashtanga Yoga, existe Vinyasana, existe Power Yoga, existe Hot Yoga. Tudo isso é invenção, né? Na verdade, o Hatha Yoga, ele parte do yoga tradicional, das escrituras védicas. Né? Isso já foi ensinado há milhares de anos atrás e veio se propagando até os dias de hoje. Então, é o yoga raiz tradicional. O restante é tudo invenção e jogada de marketing, né? Entendi. Então, o que pratica, que é o Hatha Yoga, seria a raiz. Isso, exatamente. Exatamente. E aí procura manter com fidelidade a raiz do yoga da forma que tu ensina, é isso? Isso, a gente ensina de acordo, né, com as tradições védicas. É claro que existiram algumas modificações ao longo do tempo, principalmente aqui no Ocidente, né, mas de forma tudo muito adaptável. Né, a gente não fugiu assim, extremamente da raiz. Né, a gente pratica, né, e tentamos ao máximo dar a prática de acordo com a raiz, né, com o que é tradicional. Me diz uma coisa, tu falou agora um pouco para nós aí que o yoga é muito bom para o autoconhecimento, para a mente e tal, e no corpo, ele traz algum benefício, tipo, algumas pessoas, eles gostam muito do resultado também físico, na aparência física, o yoga traz algum resultado para a aparência física também ou não? Sim, traz, mas isso é uma consequência, né? O objetivo do yoga não é trazer um condicionamento físico para a pessoa, embora isso acabe acontecendo, né? Isso aí é inerente. Quem acaba praticando acaba tendo um condicionamento físico bom, né? Um corpo mais trabalhado, mas esse não é o objetivo, né? Como eu expliquei, o corpo ele é apenas um instrumento, né? Que vai te auxiliar ao caminho do autoconhecimento. O corpo, do jeito que depois é trabalhado, né? Que fica ali todo bonitinho, é consequência da prática, né? Mas não é o objetivo principal. Entendi. E me diz uma coisa, tu trabalha também com meditações, né? Tu trabalha com foco pleno, é isso? Isso, a técnica do foco pleno. Fala um pouquinho para nós como é a técnica do foco pleno na meditação. Então, a técnica do foco pleno não é mindfulness, tá? O foco pleno, a gente vai trabalhar, no caso, a mente, para que novas conexões neurais sejam feitas, tá? E a partir daí a pessoa começar a treinar o foco, a atenção. No mindfulness, existe até já atualmente algumas controvérsias e alguns já estão questionando se realmente mindfulness pode ser considerado um tipo de meditação. Já estão querendo colocar o mindfulness como um exercício, e não uma técnica, né? Então, o foco pleno, ele vai trabalhar na pessoa
a técnica vai ajudar a pessoa a trabalhar o seu foco, a atenção, né? Diminuir a questão da dispersão, que hoje em dia é muito grande, né? Devido até realmente ao uso de celulares e computadores o tempo inteiro, e faz com que você trabalhe a questão da atenção. A atenção, o foco naquele momento. Tá? Então, eu te pergunto assim, uma pessoa que tem déficit de atenção, aquela pessoa agitada, quando ela pratica o foco pleno, ajuda? Sim, ajuda. É todo um trabalho feito em cima disso, né? Inclusive, a gente só não indica fazer a meditação, só tem uma única contraindicação, que são para pessoas que têm esquizofrenia, né? E por que tem essa contraindicação? Porque a pessoa pode vir a ter um surto durante a prática, né? Isso passa a ser perigoso tanto para o aluno, né, quanto para quem, de repente, está ali junto, o instrutor. Então, não é recomendado. E quando a pessoa está num grau de depressão muito profundo, sem tratamento, né? Lembrando que pessoas com depressão, mas que estão orientadas por médico, né, pelo psiquiatra, que estão medicadas, podem fazer, inclusive, é indicado fazer. Ao menos se é uma depressão muito profunda. Aí a gente também aconselha não fazer naquele momento, né? Até sair daquele quadro mais intenso para... E nessa meditação de foco pleno, tem algum horário específico, um tempo específico que a pessoa precisa ficar meditando ou não? Então, no caso do curso, né, do foco pleno, a gente começa 4 ciclos, né? Cada ciclo dura 1 mês. A gente faz uma aula uma vez por semana, demora 1 hora cada aula. Então, no primeiro ciclo, a gente começa com 5 minutos. Depois, no segundo ciclo, a gente passa para 10, depois para 15, e no último ciclo, 20 minutos. O que se aconselha no máximo, até uns 40 minutos. Isso aí mais para praticantes mais avançados, né? Mas a gente começa com 5 minutos, e ao longo do avanço do curso, né, aí a gente vai instruindo o aluno a praticar mais tempo. E qual foi a pergunta que você me fez? Foi a questão eu perguntei se tinha algum tempo específico, então, pelo que tu me explicou, não tem. Tem uma variação de 5 a 40 minutos. Ah, sim, você perguntou também, no caso, o tempo, né, além do tempo, quantas vezes ao dia também? Não, eu tinha curiosidade, na realidade, para saber se tinha, assim, tem pessoas que tem a imagem, a percepção, como que a pessoa vai fazer meditação, tem que ficar 5 horas ali parado, por exemplo. Ah, não. Então, aí a gente vai devagar, né? Vai conforme você vai habituando, porque você tem que acostumar o corpo também, né? Porque o que acontece, na verdade, se a gente fosse realmente seguir ao pé da letra, o que teria que ser feito? A pessoa, eu quero meditar. Então, primeiro, o certo seria ela fazer um tempo yoga para preparar o corpo para a postura meditativa, sabe? Então, esse seria o ideal, né? Mas aqui no Ocidente, a gente dificilmente faz isso, né? As pessoas geralmente já vêm com um quadro de ansiedade já muito grande e querem tudo para ontem, então já insere já a meditação antes de preparar o corpo. Aí a gente faz algumas adaptações, né? A gente usa almofadas nos primeiros ciclos para apoiar as costas, para sentar, né? Porque é importante se deixar o quadril mais elevado do que os joelhos, para não causar um desconforto. E depois a gente vai retirando essas almofadas ao longo dos ciclos, até a pessoa conseguir ficar na postura ali para meditar. Me diz uma coisa, o ideal é tu fazer todos os dias? Sim, o ideal é fazer todos os dias, porque o sucesso da prática está em você fazer todos os dias. Se você fizer hoje, depois fazer daqui a 2, 3 dias, né, ou quando achar que tem que fazer, isso não adianta, né, porque o que acontece? Durante a prática da meditação, como eu falei, a gente está formando caminhos neurais, novos neurônios estão sendo ali formados, conectados para poder te levar a outras tomadas de decisão diferentes que você está acostumado a fazer. Então, se você faz uma vez ou outra, esses caminhos, eles vão sendo enfraquecidos. Então, não adianta, né? Então, o ideal, o que é? Você fazer pelo menos 2 vezes ao dia, né? Aí, às vezes, o aluno fala assim, 2 vezes pelo menos, né? Aí, às vezes, o aluno fala assim, mas eu não tenho tempo para fazer 2 vezes ao dia.
não tem problema. Você pelo menos faz uma vez. O importante é você pelo menos fazer uma vez ao dia. E tem algum horário melhor durante o dia para fazer? Ah, sim. A gente indica, geralmente, de manhã, ao acordar, né? Segundo as escrituras védicas, novamente aí, eles indicam 3 vezes ao dia, né? Seria de manhã ao acordar, no final da tarde e antes de dormir. Aqui no Ocidente, já é mais tradicional se fazer 2 vezes, né? Que é de manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Tá? São períodos ideais para fazer. Inclusive, eu conheço pessoas que acordam 5 horas da madruga para meditar. Aí tem alguma relação acordar esse horário ou não? O que acontece? Por que a gente pede nesses horários? De manhã ao acordar, porque você está se preparando para o dia, tá? Então, isso vai te trazer uma melhor tranquilidade, uma melhor consciência de presença, né? À noite, antes de dormir, porque você já está terminando o dia, então vai também te ajudar no sono, né? Porque durante a meditação a gente libera uma série de hormônios, né? Inclusive hormônios que vão ajudar na questão da insônia, né? Então, por isso que a gente aconselha nesses 2 períodos, tá? E me diz uma coisa, há quanto tempo mais ou menos tu vem praticando yoga? Ou seja, instrutora de yoga, vamos dizer assim, yoga e meditação. No caso, isso. Perguntando quanto tempo eu... eu comecei... Há quanto tempo tu vem ensinando isso a outras pessoas? Sim, eu comecei como aluna em 2007, né? Aí pratiquei durante acho que uns 3 anos, depois eu tive que interromper, né? Eu engravidei, fiz até o final da gravidez yoga, depois interrompi por uns 2 anos, né? Porque fiquei com o filho pequeno, aquela coisa toda, depois retomei, e a questão de uns 3 anos atrás eu resolvi fazer a formação para ser instrutora, né? Tá, eu te fiz essa pergunta, na realidade, para te levar a uma outra pergunta. A outra pergunta que eu queria te levar é o seguinte: nesse período todo que tu estás vivenciando a yoga e a meditação, tu presenciou, tipo, cura de algumas doenças? Para pessoas que praticavam? Sim, inclusive eu tenho alunos que conseguiram sair de depressão profunda, tá, através do yoga e da meditação. E, assim, o que é muito legal, Pierre, é você ver a diferença quando o aluno está enganjado ali para fazer o yoga, quando ele abraça a ideia, né? O processo vai muito mais rápido. Então, quando você está ali disposto a mudar, né, a situação fica muito mais favorável. Então, questão de meses, já vi alunos praticamente já retirando os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos e ficando apenas na prática mesmo do yoga e da meditação. E, inclusive, isso é muito gratificante, né? Sim. Paula, inclusive, tu falou uma coisa muito importante aí, que é o seguinte, tu falou assim, se a pessoa se engajar ou tiver comprometimento, o resultado é muito maior. Realmente, eu tenho um consultório aqui, eu trabalho com PNL, hipnose e várias outras técnicas, e eu sempre digo para o meu paciente, se tu te comprometer a fazer a tua parte, qual é a tua parte? É ter foco e disciplina em tudo que eu for falar, e eu fazer a minha parte com o meu conhecimento e as minhas técnicas, os resultados são sempre positivos. Agora, se tu não fizer a tua parte, milagre eu não vou fazer. Então, eu sempre preciso sair bastante. E, graças a Deus, eu tenho tido resultados ótimos com todos os meus pacientes, porque eu já friso sair antes. Então, quando a pessoa que chega a mim, ela chega comprometida. E os resultados estão sendo muito bons. Mas isso até eu costumo dizer, né, que geralmente eles agradecem, né, por ter ali. Eu falei, não, o mérito não é meu, apenas estou te conduzindo, te apresentando um caminho. Né, o mérito é todo seu, é do aluno, não é nosso. A gente apenas conduz, né, a gente ali vai orientando. Mas se a pessoa realmente não estiver ali, né, com o objetivo de mudar, tiver até mesmo questão de fé, né, aí a coisa demora muito mais, de repente nem acontece, né. E uma coisa, tu falou que tu praticou no período que tu estava grávida, e tu foi até próximo dos 9 meses, acredito, mas tu faz meditação e yoga com mulheres gestantes?
Sim, pode ser feito, não há problema nenhum. E traz algum benefício para a gestante? Sim, não é a minha especialidade trabalhar com gestantes, tá? Mas até por vivência mesmo, que eu, né, na época fiz, me trouxe muito a questão de tranquilidade, né, de paz, mesmo a serenidade. E foi um momento, assim, que já é um momento muito especial para a mulher, né? A gente fica num estado mesmo, assim, de luz, como dizem. E o yoga só veio adicionar, porque hoje a minha filha, graças a Deus, sabe, super tranquila. Então, assim, graças ao yoga, realmente, eu acho que me deu uma base, sabe, para eu poder conseguir levar a gestação até o final, né? Inclusive, foi até naquela época que teve aquela tal da gripe suína, né? E, assim, as mulheres tiveram que ficar reclusas em casa, então foi um período também muito difícil. E realmente isso tudo me ajudou muito. Mas é super indicado, sim. Sim. Paula, olha só, o meu canal é Hipnose e Saúde. Então, eu sempre procuro trazer tudo relacionado a uma boa saúde, um bom viver, a alegria, a excelência de vida. E realmente a meditação, o yoga, Pilates também, são tudo coisas que só trazem bem para a saúde, para a vida das pessoas. Então, eu acho muito interessante a gente poder divulgar, porque muitas pessoas não têm conhecimento e até se apavoram. Tinha pessoas que por não ter conhecimento da meditação, disse, jamais vou conseguir ficar naquela posição obrigatória, com as pernas cruzadas, assim, assado, ficar 10 horas, pegava pelo Gandhi e tal, aquelas posições que viu o Gandhi, às vezes, e na realidade é bem diferente, né? Tu trabalhar a tua respiração, tu trabalhar um certo tempo, tu conseguir largar, às vezes, o tumulto da tua mente, mas não tem um tempo grande, tu conseguir fazer isso, entendeu? Então, quando a gente falou uma coisa levar muito... este esclarecimento para as pessoas, elas se habilitam, elas têm mais coragem de se permitir, e é isso que eu quero levar para as pessoas, através do teu conhecimento também. Isso, você falou uma coisa muito legal aí, com relação, que as pessoas dizem, né, não vou conseguir ficar parado, isso não é para mim. Eu queria até deixar aqui esclarecido que, pelo seguinte, a meditação é algo que nasce com todos nós, está dentro da gente, então basta a gente descobrir. Então, o que acontece? Quando vem esse tipo de desculpa, né, o que acontece? É o nosso ego que está dizendo ali para a gente, né, isso. Então, isso é uma desculpa. Desculpa por quê? Porque quando a gente entra em meditação, a gente acha, não está acontecendo nada ali, né? Você está de olho fechado, só está respirando, mas, pelo contrário, muita coisa está acontecendo dentro de você. E isso vai fazer com que você comece a olhar para certas coisas dentro de você, certos problemas, que, de repente, você não estava olhando, que você não quer olhar, porque, às vezes, é muito complicado, né? Dói, né? E é desagradável, vem emoções à tona, então a gente evita ao máximo. Então, qual o papel do ego? É manter a gente dentro da caixinha, né? Naquele formato seguro, ali, direitinho, sem ter desafios, sem ter nada que ameace a nossa sobrevivência. E isso, a meditação, faz com que a gente se mexa, né? Por quê? Porque você vai entrar realmente em questões suas particulares, vão começar a tirar a poeirinha debaixo do tapete, que estava escondido ali, não sei durante quantos anos, e começa tudo a vir à tona. E eu costumo até avisar os meus alunos que fazem o curso do Foco Pleno, da meditação, que as 8 primeiras semanas são muito desafiantes, porque é realmente nessas 8 primeiras semanas que você começa a entrar em contato com essas crenças, né, com essas dores internas, e o processo de produção de dopamina, que é o que dá o prazer para a mente, ela só começa a ser produzida a partir dessas 8 semanas. Então, é quando a mente começa a ter aquela sensação de prazer por estar meditando. Além do que, é quando você também começa a ver os resultados da prática, né? Então, você não vai ver um resultado, não é ali na hora que você está meditando. Você vai ver o resultado da prática meditativa quando você estiver no seu dia a dia, quando você for passar por situações, os desafios, que você vai ver que você passou por aquilo ali de uma outra maneira. De repente, você não gastou tanta energia, tanto estresse para passar por uma situação, você conseguiu quebrar um hábito, sabe? Então, são os desafios que a gente vai passando e a forma como a gente vai lidando é que vai fazer a diferença.
E aí você reconhece que você passou por aquilo ali de uma forma diferente, né? Provavelmente de uma forma que tenha mais a ver com você, com a tua essência, e isso vai te trazer um prazer enorme. Isso gera mais produção de dopamina. E aí a mente, né, cada vez mais, ela vai gostando de adquirir, de consumir a dopamina. Então, você fica satisfeito por aquela situação que você passou, e aí você falou, poxa, legal, está começando a surtir efeito. Então, vou continuar fazendo a minha prática. Aí sim começa você a ver os resultados. E é como tudo, né? Quando tu começa a ter o hábito, deixa de ser dificultoso e passa a ser prazeroso. E quando chega a ser prazeroso, aí começa a vir os melhores resultados. Eu acredito sim que a pessoa fazendo yoga, meditação, esse tipo de exercícios assim também, melhora tudo em sua vida, até o equilíbrio interno deve ser muito maior também. Então é muito bacana. Paula, eu vou deixar o espaço agora livre, se tu quiser falar alguma coisa que tu acha importante sobre o foco pleno, a meditação de foco pleno, ou sobre a yoga, que eu não tenha te perguntado, mas tu fica livre aí para comentar. E eu sei também que tu quer fazer algumas perguntas para mim sobre a hipnose, PNL. Então, tu faz aí, se tiver alguma coisa para comentar que tu acha importante, pode comentar. E quando tu resolver matar um pouco da tua curiosidade sobre a minha área também, eu estou à disposição. Claro, vamos lá. Bom, então, o que eu venho batendo muito na mesma tecla sempre, até mesmo com os meus alunos, principalmente com as mulheres, é a questão da gente se priorizar. Isso é fundamental nos dias de hoje, né? A gente sempre estamos com uma lista interminável de tarefas, nós não conseguimos terminar tudo, vem aquela sensação de culpa no final, né? Além do que a gente também fica procrastinando. Então, tudo isso leva a um quadro de ansiedade, muitas vezes também de depressão, a pessoa se sente com uma baixa autoestima, incapaz de estar fazendo as coisas. Isso tudo quer dizer que a gente não estamos entrando em contato com a nossa essência, sabe, com a nossa natureza. Então, o que eu venho falando, como está falando com os meus alunos, é que a importância de a gente estar dando esse tempo para a gente, né, se priorizando, nem que seja 1 horinha por dia, né, para fazer a aula de yoga ou seus 5 minutinhos de meditação, mas que você abre esse espaço para você, abre o espaço para pausas, isso é fundamental. A gente precisa parar um pouco, a gente está muito no piloto automático, estamos fazendo as coisas muito rápidas demais, e isso não tem a ver com a essência, a gente acaba perdendo, inclusive, a conexão com o nosso corpo. Isso vai gerar cada vez mais quadros de transtornos emocionais. Na realidade, isso aí que tu está falando é dar um passo à frente, né? Porque tu está dando um passo à frente para a saúde e está te prevenindo da doença. Exatamente, exatamente. E o melhor, né? É você entrando em contato com você mesmo. Exatamente. Né? E descobrindo quem você é. Então, é um convite que eu faço, né, a todos que estão escutando a gente aqui hoje, que queiram conhecer a meditação, que queiram conhecer o yoga, né, que a gente está aí de portas abertas, eu ministro aulas online, né, não só para o Rio de Janeiro, mas também para todo o Brasil, tenho alunos em diversas partes aqui do Brasil, e tem dado super certo, né, eu comecei com presencial, veio a questão da pandemia, no momento estou online, já também estou vendo um espaço para voltar ao presencial, mas é um convite que eu faço, né? Não só através do yoga, meditação, mas se de repente você se identifica com outro tipo de terapia, mas que busque esse autoconhecimento. Né? A gente só pode melhorar o mundo quando a gente se autoconhece, quando a gente consegue colocar isso de dentro para fora. Então, você acaba até conseguindo, depois, até melhorar os seus relacionamentos, se entender melhor com as pessoas, né? Tentar também ajudar. A meditação, como eu falei, ela promove uma série de hormônios, né? Produz uma série de hormônios dentro do nosso organismo. Então, muito importante para a questão também de você se relacionar com as outras pessoas, que no caso é a ocitocina, né? A produção de serotonina, que é ótimo no combate à depressão, né, melhora a questão do sono, diminui o quadro da ansiedade. Então, assim, além de ser rejuvenescedor também, né? Então,
uma série de benefícios aí que basta as pessoas terem um pouco de conhecimento e acessá-los para conseguir dar um passo à frente. E uma coisa que eu falo, as pessoas que tiverem acesso a esse podcast, leve para outras pessoas, porque tem muitas pessoas estão precisando, mas não têm o acesso. Quando as pessoas conseguem perceber que existem muitos recursos para ter uma vida legal, uma vida leve, uma vida feliz, muda tudo na vida de uma outra pessoa. Às vezes um vídeo desse, chega uma pessoa que está precisando muito, por exemplo, do foco pleno, da meditação, para ter um equilíbrio interno, para ter uma paz, para se conhecer melhor. E o simples fato de chegar e passar para ela, tu está ajudando essa pessoa, às vezes, muito na vida dela, de uma forma muito bacana. Com certeza. Inclusive, Pierre, no meu canal do Instagram, eu disponibilizo lá uma série de lives que eu faço às quintas-feiras, né? E está tudo lá gravado no meu feed, que a gente trata sobre um assunto de autoconhecimento, bem-estar, qualidade de vida, e sempre ao final da live tem lá uma meditação guiada para a pessoa fazer. Então, é uma ótima oportunidade, de repente, para quem quiser conhecer um pouquinho da meditação, né? Dá uma olhadinha lá, vê a live, né? Faz a meditação no final. Ajuda, vai tendo já um contato. E nem é desculpa, de pessoas que dão desculpa, hoje eu estou sem grana, não sei o quê. Lá é gratuito essa meditação, tudo que faz final. Então, Exatamente. Vamos aproveitar aí quem está assistindo esse vídeo, entrar no Instagram da Paula Iespa aí, conhecer e exercitar, praticar e se permitir. Isso, quem tiver interesse é Paula Iespa, Meditação e Yoga. Acessa lá, tem uma série de lives lá gravadas, e tem meu canal do YouTube também, que eu dou uma série de dicas, que também vale a pena dar uma olhadinha. Muito legal. Agora, deixa eu te perguntar, né? Questão da hipnose. Estou à disposição, pode perguntar. Vamos lá. Hipnose. Como é que a gente diferencia a hipnose dos demais tratamentos em relação aos transtornos de fundo emocional? Paula, assim, mais de 90% de todas as doenças, inclusive as físicas, vêm do emocional. Vou te dar um exemplo, o bruxismo. O bruxismo geralmente são pessoas que têm rancores ou mágoas muito grandes em relação a outras pessoas. E aí, quando elas vão dormir, que elas baixam um pouco a frequência delas, aí o inconsciente permite aquele rancor vir à tona de forma dos dentes ficarem se trincando. Aquilo é o bruxismo. Então, eu já tirei várias pessoas do bruxismo, por exemplo, com a hipnose, porque eu trato o rancor e a mágoa. E quando aquilo é sarado, as pessoas, quando estão lá quase dormindo, com a consciência rebaixada, não tem mais aquela função do inconsciente de querer compensar aquela raiva através dos dentes se raspando no outro. Mas qual o diferencial da hipnose? Geralmente, as pessoas, quando conversam, elas conversam na consciência. E na consciência, as pessoas têm o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. E a nossa mente, ela é o quê? 5% consciente, é essa do raciocínio lógico. E 95% da nossa mente, ela é o subconsciente e o inconsciente. O que é o inconsciente? É a parte neurológica. É aquela parte que, se tu for cravado uma agulha em ti, os neurotransmissores já levam pelo sistema nervoso, sentiu a dor. Mas o subconsciente que é o mais importante, porque a função do subconsciente é armazenar tudo da tua vida, que passou, está ali armazenado, traumas, fobias, medos. E o que a hipnose faz? Te permite tu acessar o subconsciente. Então, tu acessa o trauma do problema, entendeu? E aí tu pode ressignificar. Entendi. E como é que você tem feito para divulgar a questão da hipnose? Porque, assim como no yoga, né, existe também, como é que eu vou te dizer, as pessoas não sabem direito sobre o assunto, né, e acaba tendo uma visão deturpada. Como é que você consegue divulgar, no caso, a hipnose para as pessoas? Porque até então, muita gente, quando fala hipnose, acha que vai ser ali dominado pela pessoa que está conduzindo, que vai ficar na mão da outra pessoa, né? Tem medo de se ficar vulnerável. Vulnerável demais, pois é. Isso aí é horrível para o ser humano, né? Perder o controle. Olha só que legal, essa pergunta foi muito interessante que tu fez. A hipnose, na realidade, ela é, como eu falei, o rebaixamento de consciência. E quando tu rebaixa a consciência e vai ao subconsciente,
não quer dizer que o teu consciente, que é o teu sistema de alerta ali, o teu raciocínio, for para o espaço, e nem o inconsciente. Então, eles ficam assim, ó, os três, o sub, o inconsciente e o consciente. Então, tudo que acontece numa sessão, quando tu acessa o subconsciente, o consciente está do ladinho aqui e fica sabendo de tudo, entendeu? Então, tu fica com os teus 5 sentidos em alerta, sabe tudo que acontece, tu não fica vulnerável, entendeu? Então, não tem esse perigo de ficar, o cara vai fazer o que quer, vou ficar vulnerável, vou dizer coisas que eu não quero. Não, tu fica muito presente, até mais presente que qualquer coisa, porque tu fica também com foco pleno, entendeu? Entendi. E assim, e antes a pessoa tem que passar por você, tipo, com uma anamnese, explicar para você o que está acontecendo. Como é que é? Como é que funciona? Quando eu vou começar o tratamento com uma pessoa, tem uma ficha de anamnese, onde eu fico sabendo toda a parte também de doenças físicas dela, que é importante para mim, os traumas emocionais, o que vem incomodando ela. Eu fico sabendo também um pouco da parte ligação dela familiar. Tudo isso aí é um conjunto, porque às vezes uma coisa que pratique, não tenha conhecimento, de como vai funcionar, não tem importância, mas para mim, que eu sei que aquilo tem ligação, é muito importante. Então, a anamnese é muito completa quando tu vai fazer uma sessão de hipnose. E quantas sessões, mais ou menos, para curar o trauma? Olha só que legal, essa pergunta tua é muito boa. Por quê? As pessoas estão acostumadas com alguns outros tipos de profissionais ou profissões de terem tratamentos longos de 2, 3, 4 anos, e às vezes, mesmo sendo longo, não tem os resultados esperados. O que acontece? A hipnose clínica, o tratamento com a hipnose, é chamado um tratamento de terapia breve. Então, normalmente, 6, 7 sessões a pessoa consegue trabalhar todo o trauma dela. Que legal. E assim, a pessoa vai lá para a sessão, né? Existe alguma possibilidade, de repente, no meio da sessão, ela despertar e, tipo assim, olha só, não quero mais falar sobre o assunto, isso já aconteceu, como é que... olha só. A pessoa pode ficar tranquila, porque isso não tem chance de acontecer, é tudo feito no subconsciente. Não, olha só. Como é que funciona? Vamos supor que eu tivesse te colocado tu em hipnose, em transe, e eu resolvesse te colocar em transe e sair do meu consultório e te deixar lá. A tendência da nossa mente é voltar para o consciente. Então, tu voltaria sozinha para o consciente daqui a 15, 20 minutos, o teu tempo, mas tu ia voltar. Então, como eu falei antes, que tu fica com o teu consciente do ladinho do subconsciente, tu pode estar num transe, mas se tu resolver voltar, tu desperta e volta para o teu consciente. Tanto pode acontecer no meio de uma sessão, a pessoa está em transe e chegar em um trauma muito profundo e ela conseguir se desligar e voltar para o consciente e dizer, eu não quero trabalhar esse trauma. Pode acontecer, entendeu? Uhum. Mas aí eu te digo uma coisa, a pessoa, se ela se permitir trabalhar o trauma dela, ela vai trabalhar e vai curar, e nunca mais vai ter aquela dor. Então, as pessoas se esquecem que para ti aprender a correr ou caminhar, tu caiu muito. E quando tu caiu, tu esfolou o joelho, te doeu no dia, mas depois que tu aprendeu a correr, foi só alegria, né? Então, o tratamento é a mesma coisa. Tu vai entrar no trauma, vai sofrer, mas quando tu ressignificar e a coisa não ter mais peso para ti, é só alegria, como se estivesse correndo. Esse é o diferencial. Exatamente. Muito legal saber disso, até inclusive eu mesma, que não tenho muito conhecimento sobre essa questão da hipnose, estou até tirando minhas dúvidas agora aqui. Isso aí, estou aí para disposição. Agora, deixa eu te perguntar, a PNL pode ajudar em ansiedade, questão de depressão, transtornos emocionais? É uma alternativa? A PNL ajuda muito, né? Porque tudo que tu faz na tua vida, mesmo que tu não saiba, lá dentro da tua mente tem um passo a passo. E às vezes o teu passo a passo é um passo a passo que é errado. Tu tá caminhando sobre pedras, e se tu souber reprogramar a mente, que é a PNL, Programação Neurolinguística, se tu conseguir reprogramar a tua mente,
em vez de caminhar sobre pedra, tu vai caminhar sobre um tapete vermelho. E aí vai mudar muita coisa, entendeu? E o mais interessante, como é que funciona? Eu sou um cara que trabalho, sou Master Internacional de Programação Neurolinguística, eu sou hipnólogo também internacional nessa parte clínica, aqui do Rio Grande do Sul, sou um dos poucos hipnólogos que eu posso trabalhar com mulheres gestantes para tirar a dor do parto natural e evitar aquela depressão pós-parto, e trabalho também com mecânica quântica. Por que eu estou te falando isso aí? Porque eu uso a hipnose como carro-chefe para entrar no subconsciente, que é lá onde está o trauma. Mas quando eu estou lá dentro, eu uso o quê? PNL, eu uso mecânica quântica, eu uso todos os outros conhecimentos para ressignificar e tirar o que está doendo e colocar a solução ali, o ressignificado. Então, eu uso, dentro de uma sessão minha, eu uso tudo isso aí, PNL, mecânica quântica, hipnose, e eu faço essa salada de fruta para o bem. Olha, que legal. E os resultados são maravilhosos. Muito legal mesmo, poxa. E aquilo, né, o conhecimento tira a gente da ignorância, né? Você vê, hoje eu estou aprendendo tanta coisa aqui com relação à hipnose, né, a própria PNL também. Então, assim, quando a gente busca um conhecimento, parece que as coisas ficam mais claras, né? E aí você pode optar, né, em fazer e seguir aquele caminho, e experimentar, né? Então, acho que pessoas precisam estar abertas a essas questões, né, para conseguir melhorar até a sua qualidade de vida mesmo, né? E tem um lance muito legal, Paula, que é assim, ó, a hipnose, quando ela começou, ela era muito misteriosa, tinha um lado, algumas pessoas pensavam que é espírita, a hipnose é totalmente científica, tá? Sim. E as pessoas pensavam que era espírita, porque viam em filmes antigos, as pessoas hipnotizadas, algumas diziam assim, tá com espírito, tá não sei o quê. Então, se criou muito um mistério na volta um romantismo na volta da hipnose. Mas hoje já foi comprovada cientificamente a hipnose. Então, algumas pessoas que ainda têm medo da hipnose, elas têm receio de se tratar, justamente por ter medo que algum espírito vai chegar, que elas vão ficar vulneráveis, que elas vão fazer coisas que não querem, entendeu? E aí, em alguns países mais desenvolvidos, que as pessoas têm uma visão já além, o que eles fizeram? Eles trocaram o nome de hipnose por terapia ADI, terapia de adesão inconsciente, entendeu? Que aí tu tira o nome da hipnose, faz o mesmo processo, mas as pessoas não ficam com receio. Porque aí já tá, né? Já muda a palavra, parece que muda tudo, né? É outra coisa. É bem isso aí. Então, foi uma jogada de marketing do pessoal para trazer as pessoas, entendeu? Para usarem o tratamento da hipnose com outro nome. Mas foi legal, porque legal. Foi legal lá, porque lá as pessoas vão bastante. E deixa eu te fazer uma última pergunta. No caso, a pessoa faz a sessão de hipnose lá, aí tranquilo, conseguiu se libertar daquele trauma. Há possibilidade de algum tempo depois esse trauma, de repente, voltar? Já aconteceu alguma situação dessa? Ou a pessoa realmente ali já se livrou daquilo e... Tá, então, essa aí eu vou te explicar de um jeito bem fácil, tá? Tu vai caminhando e tu chuta uma pedra, tu tá de pé descalço, cria uma bolha no teu pé. Passou 5, 6 dias, a bolha se curou, não é? E aí, passou depois 2 anos, teus pés estão tudo tranquilo, mas um dia tu vai caminhando e tem uma outra pedra, tu chuta de novo, voltou, mas não é a mesma pedra, é só a dor que vai ser parecida. Então, na hipnose, o que acontece? Às vezes, tu ali cura um trauma, vai na raiz, cura o trauma, tudo tranquilo. Mas como a vida é dinâmica, às vezes passou 2, 3 anos e tu teve um outro episódio que te causou um trauma de novo, muito parecido. E aí tu vai ter um trauma parecido. Porque a vida é dinâmica e a nossa mente, ela está sempre propícia a receber um conflito ou não, de acordo com o que ela vivencia. Então, às vezes tu cura um trauma, mas pode voltar. Não o mesmo trauma, mas um trauma semelhante. Um exemplo, eu trato, com a hipnose, eu trato problemas, traumas de relacionamento. Aí tu vai lá, tu tem um relacionamento, acabou o relacionamento, tu ficou deprimida, com depressão, tu vai lá para se tratar comigo. Pô, vou lá, te trato, te faço todo o ressignificado do teu relacionamento, 10. Tu esqueceu
do teu antigo relacionamento, tá feliz, tá tudo tranquilo. Aí passou 2, 3 anos, conheceu uma nova pessoa. E daqui a pouco aquela nova pessoa faz comportamentos que te causam um trauma de novo de relacionamento. É um trauma de relacionamento? É, mas já não é o mesmo trauma, é por uma outra pessoa, entendeu? Porque a vida é dinâmica. Entendi. Deu para entender, perfeito. E com relação ao Covid, que é uma situação nova, né? A hipnose já consegue tratar olha só, alguns traumas em relação a isso? Olha só, vou te explicar isso aí de uma forma quântica, tá? O que acontece? Todas as doenças, elas têm uma frequência baixa, a mais baixa que a frequência nossa. E quando é que a gente pega as doenças? Quando tu baixa por algum motivo a tua frequência. Então, quando a frequência, por exemplo, da Terra, aqui, 25,7 Hz, a frequência do Covid ali, variando em torno, às vezes, de 5 a 10 Hz. Beleza, tu está bem distante dela, tu está com 25, ou a tua frequência um pouquinho mais alta. Quando tu, por algum motivo, tu começa a ter brigas, mágoas, a tendência é tu baixar a tua frequência, porque tu começa a mergulhar numa frequência mais baixa. Então, tu te aproxima da frequência da doença, aí tu fica mais susceptível a receber aquela doença e se conectar com ela. O que a hipnose ajuda? Por exemplo, a hipnose eu posso te criar uma âncora de felicidade, tu já vai elevar a tua frequência. Eu posso te curar um trauma, tu vai elevar a tua frequência, tu vai ficar mais distante do Covid. E se tu pegar um Covid, por exemplo, e te recuperar do Covid, mas criar um trauma na mente, que tu está fragilizado por o Covid, às vezes tu nem tá, é só uma crença tua, tu vai lá, eu te tiro essa crença que tu está fragilizado, tu volta a ter uma vida normal. Então a hipnose é muito boa também para o Covid. Muito legal. E é incrível assim, ó, eu já tratei pessoas aqui com a hipnose, pessoas que tinham feridas no corpo, e elas foram a dermatologista, clínico geral, não tinha solução. Quando essa pessoa chegou a mim, e eu conversei um pouco com ela, ela me disse que tinha uma única irmã, e essa irmã dela morreu, faleceu. Aí eu perguntei, e como é que tu lembra da tua irmã? E ela me disse assim, eu lembro da minha irmã no caixão. Mas qual é a última cena que tu lembra da tua irmã? Eu lembro eu agarrando a mão dela quando ela faleceu. Ela me disse assim. E quando eu botei ela na hipnose, porque quando tu vai no subconsciente, a pessoa, ela se abre para a realidade dela. Então, quando ela estava lá no subconsciente, eu levei naquele momento que ela estava segurando a mão da irmã e a irmã faleceu, eu descobri que ela criou uma crença que ela era culpada da morte da irmã. E aí, a resposta que o corpo deu, porque o corpo sempre responde ao emocional, depois de 2 anos, foi as feridas. Por isso que os medicamentos, as pomadas, não tinham efeito para ela. Quando eu descobri isto, eu ressignifiquei e mostrei para ela que, na realidade, a morte é uma consequência da vida e que ela não tinha culpa de nada. Ela não faleceu, era por causa que ela tinha uma doença, mas ela não era culpada. E quando ela entendeu aquilo lá no subconsciente, que é onde fica gravado, foi ressignificado, eu também busquei para ela uma imagem dela feliz com a irmã dela, para garantir ainda mais o resultado. Quando eu trouxe ela para o consciente, eu perguntei assim para ela, como é que tu lembra da tua irmã? E ela me disse assim, eu lembro da minha irmã vindo sorrindo e me abraçando. Quando ela falou isso aí, eu já vi que tinha mudado tudo lá dentro. Era uma senhora de 87 anos. E passou 2 semanas, a filha dela me liga, gratidão, Pierre, a mãe está com as feridas todas secas. Olha só que bacana. Nossa. Então, legal. Os resultados são assim. Já tratei crianças de 4, 5 anos de idade e foram muito legais, assim, todos os tratamentos. Com a criança, tu tem que usar uma técnica diferente e, às vezes, até ser um hipnólogo bem criança, para ela se conectar com ela. Então, cada caso é um caso. Já tratei pessoas de 87, crianças de 4, 5 anos, já tratei adolescentes e os resultados são muito bons. E tem alguma contraindicação? Tem. Alguém que não possa fazer? Não, tem uma grande contraindicação. A grande contraindicação é o seguinte, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, na ficha de anamnese, no pré-talk, na conversa antes da ficha de anamnese, Pierre, me diz uma coisa, a hipnose é perigosa? Eu digo sim, a hipnose é perigosa. Aí as pessoas se apavoram, eu disse não,
perigoso é o profissional da hipnose. Se tu pegar um profissional que não tem conhecimento, que não tem experiência, aí é perigoso. Por quê? Talvez ele te abra a ferida e não saiba fechar. Talvez ele não consiga nem chegar na ferida. E talvez só te coloque em hipnose. Então, o grande vilão, o grande perigo é o profissional. Agora, se o profissional é bom, se é um profissional que tu viu, que foi te indicado, alguma pessoa já fez e te recomendou, pode ir que os resultados são maravilhosos. A hipnose é nota 10. Legal. E você faz online os atendimentos? Online também. Eu atendo aqui no Rio Grande do Sul, no consultório, na cidade de Pelotas, e atendo todas as cidades da volta aqui, presencial, que são as cidades da região. E online eu atendo também Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todas as cidades que precisarem, entre em contato comigo online e a gente faz o atendimento online. Que legal. Olha, aprendi muito hoje aqui, hein? É. A verdadeira aula. Muito Paulo, legal. Então, se tu, não sei se tens alguma outra pergunta ou não, mas se tu quiser fazer, tu pode me fazer, estou à disposição. Se tu quer deixar para uma outra oportunidade, a gente pode marcar um outro podcast, não tem problema nenhum. Sim, a gente pode fazer um outro podcast, podemos falar sobre outros assuntos relacionados também à hipnose, e eu vou também te convidar para a gente poder fazer uma live lá pelo meu Instagram. Faremos tranquilo. Em breve. Tá, quando tu quiser também estou à disposição. Agradeço também teu convite e principalmente também te agradeço por ter esclarecido tanta coisa em relação à yoga e à meditação de pleno foco. Foi muito bom também, acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui esse nosso podcast aprenderam muito comigo e contigo. Então, muito legal e gratidão pela tua participação aqui no meu canal. E quando tu precisar, eu que agradeço. E quando precisar também fazer a tua live ou algum esclarecimento, pode me chamar que eu estou à tua disposição, tá bom? Faremos sim, com certeza, porque a gente precisa divulgar, né, essas novas possibilidades, essas novas tendências que estão se abrindo aí, né, as pessoas possam trilhar o seu caminho do autoconhecimento e viverem melhor, né, de acordo com a sua essência, em vez de viver só de acordo com crenças, né, e aceitação pelos outros, né, se serem outras pessoas, né, só para poderem serem aceitas. Então, esse é o caminho do autoconhecimento, é libertar as pessoas para que elas possam ser elas mesmas e, lógico, né, serem felizes. Paula, então, gratidão pela tua participação no meu canal, no canal Hipnose Saúde, foi maravilhoso o nosso podcast. E estamos aí, eu falo para as pessoas... e eu falo para as pessoas que estão assistindo, levem outras pessoas esse vídeo aí, que com certeza alguém você vai ajudar através de nós dois aqui, pelo entendimento, pela explicação. Então, muito obrigado, Paula, e obrigado. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada e até uma próxima. Beleza, obrigado, hein?